Bonsoir, meus cherizinhos. Gente, olá. Vou esperando vocês chegando com a minha caneca. Olá lá. Bonjour, bonjour. Quem tá aí? Carla já tá aí, ó. Nossa convidada especial de hoje. Deixa eu cumprimentá-los. Quem mais já tá chegando? Saudade de vocês. Eu não faço mais live agora semanal, né? Teremos o que semanalmente em breve? Vídeos no YouTube de aula de francês. Então, me segue lá em Oi Bonjour no YouTube. Oi, 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 meus queridos. Quem já me segue há muito tempo? Quem é novo? Fala aí. Sou novo. Te sigo há mais tempo. Oi, Isa. Claro que eu te dou oi, linda. Já morei na Suíça, Pamela, já me segue há mais tempo ou tá aqui recentemente? Eu quero saber. Bonsoir, Omar, quem tá aí? Sei poucas coisas de francês, mas quero aprender. Você só não quer como você vai, tá, Pamela? A Isa, é Isa mesmo, né? É nova aqui. Gente, já vou chamar a Carla, hein? Tô só dando um tempinho pra vocês entrarem aí. Vocês já sabem, né? Pra que estamos aqui hoje, do que vamos falar. Recentemente, a Pamela tá aqui há pouco tempo, então bora comigo, gente, vocês vão gostar e continuem aqui. Hoje um assunto muito legal, hein, que é novo pra mim, talvez seja novo pra vocês também. O que a gente vai falar hoje? A gente vai aprender o que você precisa fazer pra fazer um mestrado na França e ainda ganhar pra isso, tá? Sou eu que vou falar? Não, é a Carla, já vou chamá-la aqui, tá bom? Pera um segundinho, deixa eu chamá-la. Deixa eu ver. Ela vai nos explicar o que a gente tem que fazer. Eu consigo aqui, tem hora que esse negócio é meio... Carla, me fala se foi aí. Tô tentando... E vocês estão me vendo aqui direitinho? Enchanté! Eu tô tentando... eu não acho aqui meu filtro, mas tudo bem, vou fazer sem filtro mesmo. Não, tinha um filtro com as bolinhas caindo assim, era esse? Tava Não, aparecendo. eu perdi, mas eu peguei outro. Tudo bem, vou ficar com esse aqui. Tá. Tudo bem? Que horas são aí pra você, Carla? Tudo bem, aqui pra mim são 23h02. Então, 11h02. Hein? Você tá onde? Na França? Eu tô em Toulouse, tô no sul da França agora. Ah, não conheço. Ó, eu tô em São Paulo, então aqui são 7, né? Eu imagino que tenham pessoas aí que também sejam da França, que estejam no mesmo fuso horário que você. Bom, Carla, estamos aqui hoje para falar de algo que você entende, hein? E eu não sei nada, vou te falar a verdade. Sim, a gente vai falar hoje sobre como receber até 2.000 euros para fazer mestrado aqui na França. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa modalidade de mestrado que se chama mestrado em alternância, que foi o mestrado que eu fiz aqui na França. Eu acabei de terminar, terminei em setembro desse ano e peguei meu diploma. Então, agora eu ensino como fazer o mestrado que te paga um salário para morar aqui na França, porque pouca gente conhece. Então, eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu não sabia. Para você me fazer perguntas e também aqui quem estiver assistindo também deixar perguntas e eu conseguir explicar e falar o máximo possível sobre essa modalidade de mestrado para quem não faz ideia de que ela existe ou de por onde começar. Show de bola. Carla, você tem um curso que ensina passo a passo? Como é que é? Sim, eu tenho um curso que ensina passo a passo, mas na verdade eu tô fazendo um evento gratuito. Primeiro, no meu perfil eu faço 2 lives por dia, umas 17 e umas 9 horas de Brasília. Para falar sobre isso. Então, eu respondo várias questões, como fazer mestrado na França sem falar francês ou falando francês. Então, assim, como se inserir na cultura, quais os gastos como estudante na França, estudante do mestrado, como fazer amigos franceses durante o mestrado. Que legal. Todo tipo de assunto eu falo. Então, são 2 lives por dia. Então, muito quem quiser, né, acompanhar, vai ver que tem muito conteúdo. E também eu tô fazendo um evento, vai começar no dia 21 agora de novembro, onde eu vou dar aulas gratuitas, ensinando justamente esse passo a passo para fazer o mestrado aqui. Então, essas lives que eu tô fazendo 2 por dia são meio que um aquecimento para chegar nesse evento gratuito. Estarei no seu evento. Então é isso. Eu uso essas lives que... para explicar um pouco, mas é claro que eu falo de muitos assuntos. Então, assim, o bom ali, o creme de la creme da questão fica um pouco perdido, né? De como, de fato, fazer esse mestrado, o que é esse mestrado. E aí, por isso que a gente está fazendo essa live, que é um pouco para contar o básico do básico, né? Que mestrado é esse que te paga esses 2.000 euros por mês para estudar na França?
Tá, vamos lá, quero do início. O que que eu tenho que fazer? Qual que é o passo a passo? Qualquer pessoa pode? Qualquer curso pode, ô Carla? Então, o mestrado em alternância é uma modalidade de mestrado que só existe na França. Então, não tem outro país da Europa. Às vezes as pessoas me perguntam, em Portugal, na Alemanha? Não tem, só tem na França mesmo. Foi desenvolvido pelo governo francês e se chama mestrado em alternância porque você vai alternar períodos de estudo com períodos de trabalho. Então, no meu caso, por exemplo, eu fazia 2 dias na empresa, segunda e terça-feira, e 3 dias no mestrado, quarta, quinta e sexta-feira. E daí eu ficava tempo integral no mestrado nesses dias e tempo integral na empresa nos dias que eu estava na empresa. E a empresa me pagava um salário normal, um salário de 2.000 euros por mês para trabalhar E para é eles. bem acima do que o salário mínimo, né, Carla? Porque o É um salário mínimo pouco. é O salário, 1.200, não é? o salário mínimo é 1.600. Já aumentou. 1.600 e alguns quebradinhos. E eu recebia 2.004 por causa do setor da minha empresa, etc. Então tem a ver algumas coisas que jogaram aí. Mas Ou seja, se a gente converter, dá tipo 10 mil reais, né? é isso mesmo. Dá uns 10.000 reais. Então, Uhum. assim, você tem que fazer um investimento, claro, para vir comprar passagem de avião, etc. Mas esse retorno é muito rápido quando você está estudando em alternância, porque recebendo 2.000 euros por mês é bem rápido para você voltar qualquer investimento de vir morar na França fazendo esse mestrado. Então, assim, são 3 requisitos que você precisa ter para fazer o mestrado em alternância. O primeiro é que você precisa ter feito uma graduação de no mínimo 3 anos. Então, se for um curso No técnico, Brasil, né? não rola. É, no Brasil mesmo, em qualquer lugar. Tem que ter feito uma graduação de pelo menos 3 anos. O segundo é que você precisa falar inglês ou francês, nível B2, pelo menos. Uhum. Então, tem que comprovar com teste de proficiência oficial. Então, aí, TCF, Delphi, o seu nível, né, de proficiência no idioma. Então, o nível B2. E o último critério, que esse não é para o mestrado na França, é só para o mestrado em alternância, só para essa modalidade. Para você estar recebendo, né? E Exato, trabalhando. exato. É que você tem que ter até 30 anos. Então, tem que ter até 30 anos no momento da assinatura do contrato com a empresa para fazer o mestrado em alternância, que é esse que te paga até 2.000 euros para estudar aqui. E o mestrado, no geral, na França, não tem limite de idade. Você pode fazer com qualquer idade e tem direito de trabalhar também, só que um período de 60% da carga horária normal. Mas a alternância, você tem que ter menos de 30 anos. Por quê? Porque ele é um programa que o governo desenvolveu para inserir jovens no mercado de trabalho francês, para inserir jovens no corporativo francês. Então, se você tem mais de 30 anos, você, na cabeça do governo, já passou da idade de participar dessa inserção, né, da juventude no mercado de trabalho. Então, por isso que eles não deixam a pessoa que tem mais de 30 anos fazer esse mesmo processo. Mas, para quem tem mais de 30 anos, consegue fazer o mestrado, né? Só não vai ser o em alternância. Exatamente, consegue fazer mestrado na França tranquilamente, tem direito de trabalhar, porque às vezes as pessoas pensam que é como nos Estados Unidos, né? Que o visto de estudante não deixa trabalhar. Mas não é. O visto de estudante na França você pode trabalhar 974 horas por ano, que dá 60% mais ou menos do tempo de trabalho normal. E o meu mestrado, por exemplo, se eu não tivesse feito em alternância, ele teria custado 243 euros por ano. O meu mestrado, a anuidade dele era nesse valor. E tem muitos mestrados que ainda estão nesse valor. Alguns aumentaram a taxa e muitos se recusaram a aumentar a taxa e ainda custam 243 euros por ano, que dá uma mensalidade aí de 110 reais, que é muito mais barato do que qualquer mestrado que a gente acha até no Brasil. Então, vale muito a pena mesmo para quem já passou dos 30 anos. Mas uma coisa importante, você perguntou no começo se uma pessoa de qualquer área pode fazer alternância. Não. É importante ter em mente que a alternância, como eu falei, ela é feita para inserir jovens no mercado corporativo, né, no ambiente corporativo francês. Então, na verdade, você precisa pensar, quando você vai fazer alternância, que a ideia é inserir no ambiente corporativo, é trabalhar no mercado de trabalho corporativo. Então, não necessariamente você vai conseguir trabalhar em laboratório, consultório, tudo que foge do corporativo. Né? Então, ou seja, são mais áreas administrativas, né, Carla? Áreas administrativas. Mas com criatividade, você pode transformar o seu curso numa área administrativa. E como assim com criatividade? Tem um aluno meu, por exemplo, que ele fez farmácia na faculdade. E aí, agora ele está fazendo um mestrado em alternância em perfumaria
para trabalhar em grandes empresas na França, como L'Oréal, etc. e tal. Então, ele usou a formação dele de farmácia para fazer isso. Tem uma amiga minha que fez letras com francês, e aqui na França ela faz comércio exterior aplicado a línguas estrangeiras. Então, ela usou a formação dela em letras com francês para trabalhar com comércio exterior aqui. Então, ela trabalha numa empresa Faz sentido. usando os idiomas que ela fala. Então, assim, o negócio é você usar a sua formação com criatividade para trazer isso para o ambiente corporativo. Para conseguir, né, encaixar com alguma opção. Uhum. Exatamente. Tipo, tem um amigo meu que é o Silas, ele fez nutrição e aqui ele trabalha com gestão, né, de alimentos em empresas. Então, o que ele faz? Ele é a pessoa que organiza nas empresas, por exemplo, para grandes eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, toda a parte de gestão alimentar. Então, assim, é você usar da criatividade de pegar ali o curso que você fez e trazer isso para o ambiente corporativo. Às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, por exemplo, enfermagem, o que você pode fazer? Eu sempre sugiro gestão de saúde pública, por exemplo, que aí você trabalha na gestão de estabelecimento de saúde, mas a alternância ela é feita para formar líderes dentro de empresas, dentro do ambiente corporativo. Mas o segredo é usar a sua licença, né, a sua graduação como um trampolim para te levar a ser líder numa empresa, sabendo que você vai poder exercer como líder numa empresa e não, talvez, na sua área de formação, por exemplo. Como eu falei aqui, enfermeira, se ela fizer gestão de saúde pública, ela vai se formar para ser gestora, né? Ela não vai se formar para ser enfermeira. Então, se ela quiser exercer como enfermeira, ela vai ter que fazer todo o processo de validação do diploma de enfermagem. Mas se ela quiser usar o diploma de enfermagem para exercer como gestora de saúde pública, aí ela pode exercer tranquilamente. Legal. Então, tá, agora me fala, qual que é o passo a passo? Já imaginamos que, né, eu já tenho a graduação, já descobri qual mestrado que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para começar? Beleza. Se você tá no Brasil e não tem cidadania europeia, só tá no Brasil e com tupiniquim, como eu, por exemplo, você vai fazer o seu processo via Campus France, que é o site Campus France. Ele é um órgão oficial que faz essa ligação entre os estudantes brasileiros e a França, ou os estudantes de qualquer país e a França. Então, você vai ir no site do Campus France, criar o seu dossiê no Campus France. Então, você vai criar um login, uma senha dentro do Campus France, criar o seu dossiê colocando os documentos necessários, que são 5 documentos. Os documentos: passaporte, histórico escolar, diploma, currículo e teste de proficiência do idioma em que o seu mestrado vai ser. Lembrando que tanto o histórico quanto o diploma tem que ter tradução juramentada. E eu falei que você precisa de um teste de proficiência do idioma em que o mestrado vai ser, porque o mestrado pode ser em inglês. Então, se o mestrado for 100% em inglês, você vai fazer TOEFL, IELTS, Cambridge, TOEIC. Se o seu mestrado for em francês, aí você vai fazer TCF ou DELF, dependendo do seu nível. Então, você tem que apresentar isso. O currículo em português? Não, também em francês. Também no idioma do mestrado que você vai fazer. Entendi. Então, for inglês, se for francês, francês. Esses são 5 documentos obrigatórios. E daí, em termos de opção, coisas opcionais, documentos opcionais, você pode adicionar cartas de recomendação de professores. Você pode adicionar a sua própria carta de motivação. É muito bom ter. Tudo isso na língua do que eu vou fazer, né? Tudo isso na língua que você vai fazer. A carta de recomendação, se o professor não souber escrever em francês ou em inglês, pode ser traduzida por tradutor juramentado. A sua carta de motivação no idioma do curso que você vai fazer. E alguns cursos raramente pedem projeto. O projeto na França é diferente do projeto de mestrado no Brasil. O projeto na França é uma carta de motivação longa. Então, você vai escrever umas 3 páginas, 4 páginas de motivação. Por que você está fazendo esse curso e o que você quer fazer no final do curso, né? Quando eu me formar nisso. Isso só para alguns, né? Para alguns cursos, não é um documento obrigatório. Ele vem na parte de documentos opcionais do seu dossiê Campus France, para caso o curso para o qual você está se inscrevendo peça, você faça também, adicione também esse documento. Então, tem essa opção. E daí você faz o seu dossiê Campus France, envia para o Campus France. O Campus France vai enviar o seu dossiê para até 7 universidades. Então, você pode escolher 7 cursos de... Então, calma. Inicialmente, não é você que escolhe a universidade. Você só escolhe o mestrado. Não, você escolhe a universidade. Você pode escolher até 6. Até 6. Ou 6?
Eu tô falando 6 e escrevendo 7, mas são 7. Até 7 universidades. E daí o Campus France envia para essas 7 universidades o seu dossiê completo, né? Todos os documentos que você colocou lá. E aí você vai ter uma resposta do Campus France. Sendo essa sua resposta positiva, você vai fazer uma entrevista pré-consular com o Campus France. E aí você paga uma taxa para eles, para fazer essa entrevista, que custa R$ 590. É uma taxa obrigatória. Mas isso tudo é online, Carla? Não. Tudo online. A entrevista do Campus France é o único momento em que você vai presencial. Então, você primeiro vai ser aceito. Mas aqui? No Brasil. No Brasil. Então, primeiro você vai ser aceito e depois você vai para a entrevista presencial. Supondo que 3 universidades me aceitem, aí eu escolho qual das 3 eu quero. Isso, você escolhe. E aí você vai para a entrevista presencial no Campus France, que pode ser feita em qualquer estado do Brasil, porque o Campus France ele é parceiro da Aliança Francesa, então tem em tudo quanto é estado do Brasil. Então, meio que em qualquer aliança francesa, talvez eu consiga fazer. Isso, você faz a sua entrevista presencial, que é a entrevista pré-consular com o Campus France. Quanto que é? 500 e... R$ 590. Mas essa entrevista é o quê? É para ter, como é que é? Você sabe como funciona essa entrevista que eles vão fazer? Sim, é uma entrevista. Se você tiver aplicado para cursos em francês, a entrevista é 100% em francês. Se você tiver aplicado para cursos em inglês, a entrevista é 100% em português. Eles não fazem entrevista em inglês. Mas seria um pouco para testar essa pessoa? É para saber o seu nível do idioma. Foi isso que o Campus France me falou. Você faz entrevista com eles só para eles meio que entenderem qual é o seu projeto profissional, para entenderem o seu nível do idioma, eles anotam. Mas essa entrevista ela não é eliminatória. Não tem caráter eliminatório. É uma entrevista que o Campus France faz para acessar quem são os candidatos que eles estão enviando para a França. Mas você não vai deixar de ter a sua vaga porque você foi mal nessa entrevista. Não existe essa possibilidade. Então, eles só fazem para anotar mesmo, para conferir a qualidade, digamos assim, dos estudantes que eles estão enviando. E daí depois... eu imagino que seja assim, né? Para a universidade ver se aquele aluno tem o perfil do que ela procura, né? Já que você já se inscreveu em várias, elas vão ver e vão decidir, não é isso? Então, não, porque a entrevista do Campus France, ela é depois que você já foi aceito. A universidade ela não tem acesso a essa entrevista. É uma entrevista só para o Campus France. Serve apenas para o órgão Campus France. Só para o Brasil pegar uns R$ 600? Nossa, tô brincando. É um pouco isso. Mas o Campus France ele faz muito trabalho. Então é uma forma de pagar o Campus France e também uma forma do Campus France talvez até criar ali como é que a gente fala? Dados, né? Sobre as pessoas que está enviando para a França. Então ele anota dados sobre você, o que você está fazendo, como é o seu nível de idioma, etc. Ele tem tudo ali. Né, ele recolhe esses dados para ter acesso a isso. Então, ele sabe nessa entrevista, você já sabe quais universidades já te aceitaram. Você já, de repente, tem em mente já até qual que você vai. Exatamente. Essa é a entrevista pré-consular. Ela normalmente acontece 2 meses depois do fim do processo de inscrição. E aí, o processo de inscrição, ele é muito cedo. Então, digamos, todo mundo começa o mestrado em setembro. Aqui na França, sempre os mestrados começam em setembro. Não tem a possibilidade de começar no outro semestre, como no Brasil. Às vezes a gente começa no semestre 1 ou semestre 2. Aqui não, é sempre em setembro. Não tem a possibilidade de começar no outro semestre. E o Campus France, eles abrem as inscrições de outubro a janeiro. Então, Ou seja, você vai começar a se inscrever em outubro, mas você só vai realmente estudar no ano seguinte, em setembro. Em setembro, exatamente. Então, eles fazem com muita antecedência. Agora, por exemplo, as inscrições para o mestrado do Campus France estão abertas, nesse exato momento. Top! Então, estão abertas e vão fechar em janeiro. Então, quem quer se inscrever, tem que se inscrever agora para vir. Para ir em setembro do ano que vem. Isso. Aí a pessoa vai ter uma resposta lá para março, que é quando ela vai marcar a entrevista dela pré-consular com o Campus France. E aí, depois da entrevista pré-consular, ela vai fazer a entrevista consular, que é a entrevista de fato na embaixada ou no consulado, dependendo de onde você mora no Brasil. Aí você vai, né, no consulado ou na embaixada fazer essa sua entrevista consular. E aí você leva os documentos pedidos para o visto, né? O visto você leva e faz lá no consulado ou na embaixada. Então, só um segundinho. Gente, para quem tá mandando dúvida, assim que a gente terminar aqui, a gente volta lendo as dúvidas de vocês e vai tirando, tá? Não achem que a gente tá ignorando vocês, não. É só porque a gente tá seguindo uma linha de raciocínio aqui. Tá. Sim, é isso. Você vai levar os seus documentos para o visto.
no consulado, que são outros documentos já. Eu posso falar um pouco sobre eles, mas é uma outra lista de documentos. E daí você leva para o consulado. O consulado você tem que fazer 2 meses no máximo antes de embarcar. Então, vindo em setembro, você tem que fazer no máximo em julho. Eu que vou marcar essa entrevista no consulado. São eles que marcam, eles que agendam. Você marca, você agenda. Eu vou marcar. E são muitos documentos, Carla, para levar para o consulado? Para o visto, você vai ter que ter alguns documentos, mas são documentos fáceis, como o aceite da universidade, o passaporte, foto. Documentos Coisa que já tem, mais ou menos. Comprovante de residência. O documento mais difícil é o comprovante de renda. Você tem que comprovar renda. Para ter o Qual visto. que é a renda? A renda que você precisa comprovar é 615 euros por mês, durante um ano. Que dá mais ou menos 7.380 reais. Não, mas calma, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que comprovar que no último ano eu recebi esse valor, é isso? Não, você tem que comprovar que você tem esse dinheiro numa conta. Você tem que ter um extrato bancário dá 7.380 mais ou menos. Reais. Euros. Então dá mais ou menos, o quê? Uns 35 mil. Mais ou menos. Só que aí isso é um pouco desesperador, né? Você pensar, caramba, como é que eu vou provar que eu tenho 35 mil reais na minha conta? Só que existem outras formas de comprovar renda. Não é só essa. Essa é a forma mais difícil de comprovar renda. Que você pode fazer, sei lá, pegando empréstimo, que seja. Mas é a forma mais difícil. Tem outras 2 formas mais fáceis de comprovar renda. Uma é apresentando o contrato de trabalho da alternância. Então, se você vai fazer o seu mestrado em alternância e já tem um contrato de trabalho, você consegue o seu trabalho do Brasil mesmo e já vem empregado. Mas calma, como que eu faço isso para conseguir um trabalho daqui? Eu tenho que mandar para as empresas ou eles já vão esquematizar isso para mim? Não, você tem que mandar, você procura o seu trabalho, você mesmo, não no site de procura de emprego, etc. Faz o seu currículo francês e prepara tudo isso e manda para as empresas. E aí você pode fechar o seu trabalho estando ainda no Brasil. Ou seja, eu consigo já daqui, já me inscrever para o mestrado e também já sair com o salário garantido, né? O trabalho garantido. Exato, com o seu trabalho garantido e o mestrado garantido. E aí você usa o seu contrato de trabalho para provar que você tem por mês o valor que eles Você pedem. vai ter, né, essa renda. Exatamente. E mesmo que você não faça alternância, digamos que você faça outro mestrado que não seja em alternância, se você tiver também um contrato de trabalho, qualquer trabalho, né, que comprove 615 euros por mês, pelo menos, você pode usar esse contrato de trabalho para comprovar renda. Então, você vai fazer qualquer coisa que pague pelo menos 615 euros por mês, você pode usar esse contrato de trabalho para comprovar renda. Tá, uma saída que me veio à cabeça, porque foi a que eu usei na época que eu fui, não fui por mestrado, fui de uma outra forma, mas eu também precisava ter uma quantia determinada de dinheiro. Não me lembro mais, eu acho que era uma quantia que dava até uns 20 mil reais, e eu precisava ter esse dinheiro na minha conta, mas era só no dia que eu ia lá no consulado. Então, o que eu na época fiz que não tinha esse dinheiro? Minha família me emprestou, coloquei na minha conta, porque tem que ser na conta da pessoa, né? Tirei o extrato, fui lá no dia, fui no consulado, tirei o visto e depois devolvi o dinheiro para minha família. E rolou super. Então, eu também consigo fazer isso? Consegue. Eu conheço pessoas que fizeram isso aqui na França também. Tipo, porque pro visto de estudante aqui na França tem que fazer a mesma coisa, a mesma quantidade de dinheiro. E muita gente faz isso, pega dinheiro dos outros e tal, bota 15 pessoas dinheiro na conta e depois sai devolvendo para todo mundo. Acontece bastante. Mas tem ainda uma terceira forma de fazer isso, que foi a forma que eu fiz, de comprovar o dinheiro na conta, que é o seguinte, você tem um sponsor, tem uma pessoa X que se responsabiliza financeiramente por você. Essa pessoa vai escrever uma attestation de prise en charge, então ela vai ser responsável financeira por você e ela vai comprovar com contra-cheque que ela recebe todo mês, pelo menos 3 vezes 615 euros por mês. Ou seja, qualquer pessoa, se você conhecer alguém, não precisa ser parente, não. Não, qualquer pessoa... Se alguém ganha, quanto que você falou mesmo? 3 vezes 1.800 euros, pelo menos uns 8 mil reais por mês. Essa pessoa assina um documento falando que é responsável por você lá. E aí dá pra fazer. Exatamente. E aí anexa, obviamente, nessa atestação de prisão, ela vai anexar o contra-cheque dela, provando que ela recebe o equivalente a 3 vezes 615 euros por mês. E essa pessoa passa a ser o seu sponsor, vai ser o sponsor do seu visto, né? Vai ser a pessoa que ficou responsável financeiro por você no seu visto.
Então, são essas três opções. Uma é ter o dinheiro completo na conta, a segunda é ter o comprovante, no caso, um contrato de trabalho, e a terceira é ter uma pessoa que seja o seu sponsor, não, o seu responsável financeiro, para você comprovar a renda. E esse é o documento mais complicado do visto. O resto tudo é muito tranquilo. É só você ter o aceite da faculdade, você ter também o passaporte, fotos. É bem simples, tem uma lista, né, de documentos no site, mas é bem tranquilo a lista. E a parte mais difícil mesmo é essa da comprovação de renda. E aí, você também, como eu estava falando aqui, pode fazer isso estando na França, que foi o que eu fiz. Eu já morava na França e troquei de visto aqui. Se você estiver na Europa, em qualquer país da Europa, com visto válido, você pode fazer essa troca aqui. E você não precisa vir para o Brasil? Não precisa ir para o Brasil. Pode fazer direto na França. E aí você não passa pelo Campus França. Você faz direto com as universidades. Então, é um pouco mais difícil porque você envia seus documentos para cada universidade e cada universidade pede um dossiê diferente. Ah, tá. Dá um pouquinho mais de trabalho. Dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que criar uma conta em cada site de cada universidade para ir enviando. Mas, ao mesmo tempo, você economiza lá os R$ 590. Então, se você não paga do Campus France e você não tem essa entrevista também pré-consular com o Campus France, porque você não passa pelo Campus France em momento nenhum. Faz direto daqui. Só que quem mora na Europa e vai fazer dessa forma, tem que ter, como eu falei, um visto válido. Não pode ser como turista. Não pode estar na Europa como turista. E também não pode estar na Europa... Já tem que ter um visto, então. Seja qual for, tem que ter um visto. Pode estar como au pair, você pode estar como estudante, outro tipo de estudo. Você pode estar fazendo qualquer coisa, faculdade, o que você quiser, só não pode ser turista. E também não pode estar com PVT, porque é um visto que exige que a pessoa volte para o Brasil para trocar de visto. Então, esse é um visto que não dá para fazer direto, né? Você não pode sair do PVT e ir para um visto de estudante. Mas se você estiver aqui na França com PVT e você quiser fazer mestrado no ano que seu PVT acaba, você tem que fazer via Campus France o seu processo como se você estivesse no Brasil. E voltar para fazer a entrevista presencial no Brasil. Do Campus France lá também. Então tem essa dificuldade, mas fora esse visto, todos os outros vistos você pode fazer a mudança aqui na França sem precisar sair. Mesmo que você mora em outros países da Europa, você vem para a França e faz o seu visto daqui, né? Pode fazer direto com as universidades. Entendi. Tá, então vamos seguindo passo a passo. Fiz isso, fui no consulado, tudo certo. O que acontece? Já sei a cidade, então aí o que eu tenho que fazer? Tem que ver algum lugar para eu morar. Imagino que seja esse o próximo passo. Exatamente. Isso é por minha conta, né? Isso é por sua conta também, né? Assim que você é aceito na universidade, você já pode começar a fazer diversas, que a gente chama de démarche, né? Você pode fazer diversas coisas para conseguir aluguel mais barato, ajudas do governo, até emprego mesmo. Você já pode começar a correr atrás de vários prejuízos. Então, você já pode se inscrever no DSE, que é o Dossiê Social Estudantil. E daí, você criando sua conta no DSE, você tem acesso a alojamento a preço de estudante. Então, um alojamento muito mais barato. Que você... E a título de curiosidade, tem uma ideia de quanto custa, por exemplo? Depende, né, das regiões aí. Depende um pouco das regiões, mas eu tenho uma ideia. Eu tenho muitas amigas que fazem mestrado em Paris, então Paris é o mais caro, eu vou falar do mais caro possível, que elas pagam assim cerca de 350 no alojamento estudantil para morar com outras pessoas. Não é tipo uma república, não. Mas é muito barato. Você divide com mais 3 pessoas. Um apartamento grande, mas dividido com mais 3 pessoas. Cada um tem o seu quarto, mas assim você divide sala, cozinha e banheiro com outras 3 pessoas e paga 350 euros. Mas todas as minhas amigas que pagam esse valor têm ajuda do governo, que é a CAF, e aí elas recebem um valor que no final elas acabam pagando 150, 170 euros de aluguel por causa mesmo se você tiver um trabalho, você ainda consegue essa ajuda do governo? Sim, sim. Tem uma amiga minha que é a Kane, ela faz mestrado em alternância, ela é da área de engenharia mecânica, ela faz o mestrado em alternância, então ela recebe o mesmo salário que eu recebia e ela aluga um estúdio separado, não mora com ninguém. O estúdio dela custava 650 euros, não, 600 euros e ela recebe 350 de ajuda da CAF. Então ela paga muito pouco de aluguel e mora sozinha num estúdio em Paris. É um estúdio pequeno, tá? Não é nada enorme. Paris? Legal, legal. Paris. E aí ela mora no estúdio em Paris, assim, bem pertinho do metrô, bem no centro de Paris. Então, acabou sendo bem legal para ela nesse sentido, porque ela é alternante e paga, e ainda tem essa ajuda da CAF também para pagar o aluguel. Legal.
Tá, e esqueci de alguma coisa ou até aí é esse passo a passo mesmo? É isso mesmo. É isso. Aí tem que só lembrar de se inscrever no sistema de saúde quando chega, validar o seu visto de estudante. Você tem até 3 meses para validar. 3 meses? 3 meses para validar. Chega aí. Se inscreve no sistema de saúde, cria conta bancária. Tem algumas coisinhas assim que são, né, uns pormenores do rolê de morar em outro E país. precisa ser feito. Isso da conta bancária é obrigatório? Sim, né? Até para você receber. O da conta bancária é obrigatório porque você vai precisar da sua conta bancária para se inscrever no sistema de saúde, porque todo reembolso do sistema de saúde é feito na sua conta francesa. Então, é importante, é importante. Você pode ter, por exemplo, o N26, que é o cartão que eu uso, que é um cartão alemão. Mas para ter reembolso ter reembolso do sistema de saúde, você vai precisar de uma conta francesa. Eles são um pouco chatos com isso. Desculpa. Isso da saúde, como funciona? Eles fazem um... O que tem? É obrigatório ter um seguro de saúde? Como é? Não, cada um... Não é obrigatório, mas ter seguro de saúde já foi uma época obrigatório ter seguro de saúde para vir. Hoje em dia não é mais. Eu ainda recomendo que você tenha pelo menos uns 3 meses, porque o sistema de saúde aqui você tem direito de se inscrever, mas ele pode demorar para você fazer todo que é para ter a carta vital? É isso? Para ter a carta vital. Pode demorar. Então, mesmo com o visto de estudante, você tem o direito de ter a carta vital. Sim. Legal. Que é um sistema, para quem não sabe, né? É como se fosse o SUS do Brasil, né? Você tem acesso à saúde pública de forma gratuita. Mas eu achei que fosse só para os franceses, não. Então, mesmo com o visto, né, de estudante, no caso desse aí do mestrado, é possível fazer essa carta vital. Sim, eu fiz a minha carta vital quando eu ainda era au pair, né? Então, desde o visto de au pair, você já pode pedir. Então, assim que você chega na França, você já pode começar a fazer todo o processo para pedir a sua inserção no sistema de saúde francês. Não precisa esperar. Assim que chega, é melhor que já faça, porque daí demora um pouquinho, né? Então, é melhor você já pegar pelo menos o seu número provisório de Sécurité Sociale para ter esse númerozinho aí e poder fazer suas consultas gratuitas. Legal. Carla, uma última curiosidade. Então, supondo, fiz tudo, fiz o meu mestrado, amei, adorei, terminei. E aí, sou obrigada a voltar? Supondo que eu quisesse continuar na França, como que funciona depois? Olha, a alternância ela é feita para inserir as pessoas no mercado de trabalho. Então, o que acontece é que normalmente a própria empresa te segura para trabalhar para eles e dar o visto de trabalho. Na minha turma, por exemplo, eu fui a única pessoa que não ficou na empresa em que eu fiz alternância, porque eu morava em Paris e me mudei para o sul. Então, eu estou a 700 quilômetros da empresa que eu trabalhava antes. Então, não ia dar para ficar lá. Eu já não ia ficar lá, eu ia para uma outra multinacional, mas acabou que eu desisti de tudo. Falei, não, vou para o sul e vim para cá. Mas, normalmente, você fica na própria empresa. E aí, como brasileiro, você que não tem cidadania europeia, você tem acesso a alguns tipos de visto diferentes. Eu falo sempre que são pelo menos 4 opções. O primeiro é você partir para um doutorado, se você quiser continuar na vida continuando visto de estudante, só que num doutorado. O segundo é você fazer o que eu estou fazendo agora, que é pegar uma APS, que é uma autorização provisória de séjour ou de permanência no país. E você tem direito a 1 ano com visto de trabalho. No caso, é um visto de trabalho para quem ainda não tem um trabalho. Mas para quem já fez o mestrado, né? Isso, aí você termina o seu mestrado e você pega uma autorização provisória. Esse 1 ano ainda para você procurar. Exato. Então, você vai ter aí 1 ano para procurar emprego ou abrir a sua própria empresa. Você tem direito de fazer as duas coisas. Ou procurar emprego na sua área, ou abrir a sua própria empresa com essa APS, que é a autorização provisória de séjour. A outra opção é você ter um visa salarié, que é quando você continua no seu emprego pós-alternância, que aí a média de quem tem esse BAC mais 5, que é quando você termina o mestrado, você tem um BAC mais 5, né? A média de salário é ali em 36.500 euros por ano. E isso te dá direito a um visa salarié, que é um visto de trabalho, né? Visto de trabalho simples. O outro visto possível é o Passeport Talon, que é um visto de trabalho também, mas para trabalho mais qualificado. Então, é para quem ganha 40 mil ou mais euros por mês. Mas, resumindo, é também um visto de trabalho, né? É também um visto de trabalho. A diferença do Passeport Talon para o Visa Salarié é que o Passeport Talon, normalmente, ele dura mais tempo. Então, você pega o Passeport Talon e você fica 4 anos com ele. E ele é um visto, né, para quem é mais qualificado. Enquanto o Visa Salarié, às vezes, dura só 1 ano. Então, você tem que renovar.
toda vez. Então, é mais vantagem pegar o passaporte talon. Além do mais, você vai ganhar mais dinheiro também. Só que nem sempre é possível, porque ele é para um trabalhador mais qualificado. Então, se você ainda veio muito sem experiência, você provavelmente vai conseguir um visa salarié, que também não tá ruim, porque eventualmente você vai chegar no nível de ganhar os 40 mil para pedir um passaporte talon. Tá, e uma coisa que eu vi também no seu Instagram, inclusive, Carla, que eu não sabia. A gente consegue, na França, depois de estudar, ter direito à cidadania francesa? Na verdade, depois... Isso é muito legal, né? Isso acho que é só na França, né? Eu nunca ouvi falar disso, de outros países. Será que tem em Não, outros? eu falei isso, algumas pessoas falaram que existe em outros países também, mas eu não sei quais. Nunca ouvi falar. Mas na França, o que acontece? Você pode pedir cidadania francesa depois de ter morado na França com vistos válidos por 5 anos. Sim. Qualquer pessoa pode pedir. Só que Aí você tem o passaporte francês mesmo, igual um francês, é isso mesmo? o passaporte europeu mesmo, francês mesmo. Tipo, eu vou ter cidadania dupla, tipo isso? Vou falar, sou francesa e sou brasileira, é isso? É isso, só que tem alguns poréns. Vou explicar um pouquinho sobre essa coisa da cidadania, porque isso é muito interessante, interessa a muita gente. Depois de 5 anos na França, você pode solicitar a cidadania francesa. O mestrado, ele vem para substituir esse critério. Então, o mestrado, ele substitui o critério dos 5 anos. E aí você só precisa ter feito 2 e ter o diploma do mestrado, e ele substitui os 5 anos. E aí, só que existem outros critérios, né? O mestrado, ele só substitui esse dos 5 anos, mas tem outros. Os outros critérios são, você precisa falar francês, claro, se você vai ser cidadão francês, você precisa falar francês. Você precisa conhecer a história da França, porque você vai fazer uma prova de história da França. Você precisa... tem uma prova de... Você precisa ter declarado imposto. Então, quem é alternante, por exemplo, ou estudante, né, normal, não paga imposto, mas precisa declarar imposto. Então, porque aqui na França não é que nem no Brasil, que se você é isento, você não declara. Não, aqui você tem que declarar que é isento. E aí você tem que anexar suas declarações de imposto de renda. E uma coisa que não é obrigatória, mas que fortalece muito o seu dossiê de pedido de cidadania, é que você tenha um trabalho, um CDI, que é o contrato de duração indeterminada. Não é obrigatório, mas fortalece muito o seu dossiê porque prova vínculos com o país. Então, são esses os critérios para você pedir a sua cidadania. Mas, assim, a gente precisa lembrar de que são duas coisas, dois poréns aí. Primeiro a França não é obrigada a te dar cidadania. A cidadania, ela não é um direito. Não é um direito. Seja, pode ser recusado. É isso que pode ser recusado. A cidadania, ela é um presente que a França dá para quem quer. Então, tipo assim, não é assim, eu preencho todos os critérios, vocês são obrigados a me dar a cidadania. Não existe isso. Não é que nem o visto, sabe? Quando você preenche todos os critérios, eles meio que são obrigados porque tá na lei. Não é isso. A cidadania é um presente. Então, assim, quem conseguiu a cidadania foi porque a França te considerou merecedor de ter a cidadania. Então, é um critério um pouco subjetivo, assim. Tem umas coisas básicas que você precisa preencher, mas você faz a sua demanda e só Deus sabe se você vai conseguir ou não, sabe? Não é Mas assim, e Carla, você conhece pessoas que já conseguiram, tipo, a minha dúvida é, costuma-se dar essa cidadania ou não? Normalmente eles negam. Sim, eu tenho uma entrevista, inclusive aqui no meu Instagram, eu tenho uma entrevista com o Rony, que ele fez mestrado na França justamente, ele pediu a cidadania logo depois e conseguiu, e ele tem agora o passaporte dele, francês, ele é nascido em Bangu, no Rio de Janeiro, veio fazer mestrado em finanças, tinha feito relações internacionais no Brasil, pediu a cidadania e agora ele é cidadão francês. Então, francês. E ele contou para mim mais do processo, eu aprendi muito com ele também sobre o processo da cidadania, foi bem legal. E agora ele é francês e me mostrou o passaporte dele francês e tudo. 100% francês. Claro, né? Se eu tiver uma cidadania francesa e eu não mostrar o passaporte aqui, não faz sentido, hein, gente? É isso. Eu tô brincando. Ele não tinha nenhum ascendente europeu, nada. Só foi o fato de ter feito o mestrado, né, morado na França e tudo, ter feito tudo segundo os conformes ali na hora de pedir a cidadania. Agora tem uma outra questão sobre a cidadania. Uma última dúvida, Carla, sobre isso. Não sei se você vai saber responder, mas se eu faço o pedido da cidadania e eles negam, eu posso tentar de novo? Você sabe? Normalmente você pode sim tentar de novo, e normalmente eles não negam de cara, eles pedem mais documentos, eles vão pedindo pra você coisas do seu dossiê e fica eternamente nesse negócio de, mas e tal documento? Adiciona então tal coisa. Então agora prova que você fez tal coisa. Aí tu fica eternamente nessa bola de neve. Então, o que eu recomendo é que você faça uma coisa que é mais estável, como por exemplo, ter um visto de trabalho e em paralelo
faça o seu processo de cidadania. Porque daí ele vai rolando meio enquanto você vai viver na vida também, sabe? Você não fica dependendo dele para permanecer na França. Mas se chegar, vai ser uma ótima coisa, porque daí você pode, né, ficar um pouco mais tranquilo, não precisa se preocupar tanto com questão de vício, etc. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa que é importante, e pouco a gente fala quando fala disso da cidadania, que é o seguinte: a lei brasileira, na verdade, não permite que a pessoa tenha dupla cidadania se ela não tiver sangue de um outro país. Então, existe a possibilidade de, caso você cometa um crime e tenha que responder e etc., do Brasil tirar a sua cidadania brasileira. Ou seja, se você conseguiu a cidadania, você não pode cometer nenhum crime, resumindo. Resumindo, é isso. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos teve uma mulher que fez esse processo, ela conseguiu a cidadania americana, e daí ela pediu, né, a cidadania americana, eu acho que foi pela questão do green card, alguma coisa assim, e daí lá nos Estados Unidos ela matou alguém e foi pro Brasil como brasileira. E o Brasil simplesmente tirou a cidadania brasileira dela e extraditou ela para responder como americana em solo americano. Falou assim, resolve tua vida lá. E tirou a cidadania dela. E tudo isso é base legal, porque o Brasil realmente ele não tem nenhuma lei que cubra essa coisa de você decidir ser francês só porque morou aqui ou só porque fez um mestrado aqui. O Brasil ele não cobre ainda essa situação, né? Ainda está numa lei que não, na verdade, não permite isso. Só que quem faz o passaporte francês não perde automaticamente a cidadania brasileira, pelo simples fato de que o sistema não cruza esses dados. Então, tem várias pessoas, como o Rony, que eu entrevistei, que tem a cidadania francesa, tem a cidadania brasileira, tem os dois passaportes na mão e vive a melhor vida dele, sendo francês e sendo brasileiro como se nada. Porque Ou seja, a maior parte das pessoas, quando não tem nada jurídico correndo, nada na lei, vai ficar com as duas cidadanias. Exatamente. Todas as pessoas. Na verdade, o único caso de uma pessoa que não deu certo foi esse que eu acabei de contar, dessa americana. Todas as outras pessoas que fizeram esse processo e conseguiram a cidadania francesa estão tranquilas com a cidadania francesa e com a brasileira. Ninguém perdeu a cidadania brasileira por causa disso. Esse é o único caso que a gente conhece. Mas eu gosto de citar porque, né, para a pessoa saber que existe essa possibilidade. Então, se ela quiser, toma a decisão sabendo do que está fazendo. Cara, Carla, muito legal. Eu, principalmente essa parte final aqui da cidadania, cara, eu morei em Paris, morei em Los Angeles, eu nunca soube disso. Então, pra mim, foi assim, o dia que eu vi no seu Instagram, eu falei, caraca, eu posso ser francesa só estudando lá e não tô sabendo disso, né? E sim, eu vi que o passaporte francês é um dos mais fortes, assim, né? A gente nunca sabe. Vai que amanhã dá tudo errado, você fala, meu Deus, faça o quê? Se você tem passaporte, você vai morar na França, né? Exatamente. Você fala francês, se você aprender a falar francês comigo, você vai pra França, né? Exatamente. Cara, com o passaporte francês, você é europeu, né? Então, assim, você pode morar em qualquer país da Europa, não só na França. É claro que... E trabalhar também em qualquer... Trabalhar também. Se você tiver nascido na França, você é 100% francês. Quando você pega o passaporte, você vota na França, você pode morar em qualquer lugar, você faz tudo como se você fosse nascido na França mesmo. Você se torna 100% cidadão. Tem todos os direitos que um francês tem. Todos os direitos. Sim. Cara, muito, muito, muito legal. Carla, eu amei, de verdade. Então, ó, merci beaucoup. Vou passar o olho rapidinho aqui para ver, se quiser me ajudar aí. Não sei se você consegue ver, Carla, as perguntas. Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui que de repente a gente não tenha falado. Ó, se quem chegou no final, vai ficar salvo. Vocês podem assistir para pegar... A gente falou do processo inteiro, hein? De tudo que você precisa para fazer um mestrado e ainda ganhar dinheiro para isso, hein? Na França. Deixa eu ver aqui. Ai, muita gente falando oi, oi, oi. Foi. Vou pegar alguma dúvida. Muita gente tá falando assim, citando os próprios cursos e falando como eu faço esse curso, esse curso, esse curso. Se tiver alguma coisa que você lembrar e quiser falar aí, viu, Carla? Pode falar, ó. Lembrando que tem que falar inglês no mínimo. Edu, ou falar inglês ou francês. A Carla já falou, hein? Vai depender do seu curso, né? Que você escolher. Sim, sim. As pessoas estão perguntando assim, no curso tal, o que eu faço? Gente, o que eu recomendo é que você vá na plataforma Trouver Mon Master, que é onde a gente encontra cursos de mestrado. Então, Trouver Mon Master, encontrar meu mestrado em francês. E aí você vai entrar nessa plataforma e você vai escrever uma palavra-chave ligada ao seu curso. Por exemplo, se o seu curso é pedagogia, escreve ensino na plataforma, né? E daí vê o que aparece como opção de mestrado para o seu curso. E daí você vai ver que colocando do ladinho assim, tem modalidade de ensino, vai aparecer a alternância, você clica nele e vê quais são as opções, que tem muito de tudo. Então, se Ou seja, você não precisa sair pesquisando do além, né? Já tem um site que você vai e descobre quais os mestrados que você pode fazer diante da sua graduação. Qual que é o site, Carla, que você falou?
Trouver mon master. Ou seja, né, encontrar o meu mestrado em português. Legal. trouvermonmaster.gouv.fr. E aí é bem fácil de encontrar, é só colocar no Google encontrar meu mestrado em francês. E aí é o primeiro site que aparece. E daí lá você pode escolher até no cantinho, assim, você pode colocar, tem lá assim, modalité d'enseignement. E aí você vai na modalidade de ensino e escolhe alternância. Então Legal. tem assim, daí você clica lá e já aparece. Show de bola. Carla, eu acho que foi uma das minhas lives mais legais que eu já tive aqui. Vai ficar salva, tá, gente? Para você que perdeu, pode assistir depois. A Carla também, vou mandar para ela se ela quiser postar. Então é isso. Se vocês quiserem auxílio, quiserem saber mais, Carla tem curso, tá? Ensinando. Então, ali, ó, vai pegar na tua mão e passo a passo. Se você quiser falar o básico, eu tenho curso de francês para você aprender o básico. Então, assim, no meu Instagram, no Instagram dela, vai ter muito conteúdo para vocês falarem francês, morarem na França, estudarem na França. Então, acompanhem, sigam, tá? É isso. Quer falar mais alguma coisa, Carla? Eu quero falar para quem quiser saber mais sobre esse mestrado que te paga até 2.000 euros para estudar aqui, que clique no link na minha bio, porque a gente está fazendo um evento gratuito. Então a gente vai também criar um grupo no Facebook para todo mundo deixar dúvidas, para ter discussão, para todo mundo poder interagir. E é muito legal estar num grupo de pessoas que estão com a mesma cabeça, com a mesma intenção, com o mesmo objetivo que você. Então não deixa de se inscrever, clica no link da minha bio, se inscreve para participar tanto do grupo do WhatsApp quanto do grupo do Facebook, que a gente vai mandar depois para vocês, porque a partir do dia 21 de novembro vão ser 3 aulas gratuitas para te ensinar a fazer esse mestrado que te paga um salário para morar na França. E é isso, não deixem de seguir também meu Instagram, acompanhar, tô fazendo 2 lives por dia, como vocês já sabem, eu falei no começo aqui, e com muito conteúdo para vocês sobre tudo. Sigam também quem for aí meu seguidor, siga também a Raíssa do Ai Bonjour, porque ela ensina a falar francês, então se você ainda tá um pouco perdido aí no francês, é importante, tá, gente? Tem que falar francês, ou francês ou inglês, como eu falei. Então siga ela, se você ainda não fala nenhum dos dois, foca no francês, que é muito mais importante, é que você vem pra França, e segue ela aí, vamos aprender francês, viu? É isso. Gente, merci. Merci, Carla. E até a próxima, né? Vamos ter uma live aí, vou ver depois do dia, com você, né, Carla? Pra gente falar do que você precisa, quais são os erros que você costuma cometer quando você vai estudar francês. Então já vou, ó, encurtar o teu caminho se você quiser falar francês. Vamos ter essa live depois lá no Instagram da Carla, né? Sim, exatamente, na semana que vem. E aí eu espero também todo mundo acompanhando na semana que vem, viu? Muito obrigada, Raíssa. Um prazer enorme estar aqui com a sua audiência, falando com você também. Foi muito legal. Obrigada a você. Então, ó, bisu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.